Olá, bem-vindos a mais uma conversa nossa aqui, mergulhando nas fontes que chegaram para a gente. Hoje o tema é algo, olha, essencial, mas que muita gente acaba deixando de lado: o sono. Vamos investigar por que ele é tão importante para a nossa saúde física e mental. E, claro, como a gente pode fazer para dormir melhor. Oi. É um tema crucial mesmo. A gente vive numa correria, né? E muitas vezes o sono é o primeiro a ser sacrificado. Só que as fontes que a gente analisou, artigos da Beneficência Portuguesa, da Pfizer, material sobre higiene do sono, até um estudo da Unifesp, mostram que, essa conta não fecha. As consequências são sérias. Exato. Então, a nossa ideia aqui é fuçar nessas fontes, entender o que acontece quando a gente dorme, o perigo de não dormir direito e, principalmente, que dicas práticas, com base na ciência, a gente pode usar para ter um sono que realmente descansa. Ok, vamos desembrulhar isso. Vamos lá. A gente vai ver os benefícios, que são muitos, os riscos, que também são importantes de conhecer, e esse conceito de higiene do sono, que basicamente são hábitos para ajudar a gente a dormir bem. Perfeito. Para começar, então, o que exatamente acontece com o nosso corpo, nosso cérebro, enquanto a gente está lá apagado? As fontes falam em reparar tecidos, crescimento muscular, é tipo uma oficina noturna, é isso? É uma ótima imagem, sim. Biologicamente falando, é um período superativo de regulação e conserto. Um ponto-chave é a parte hormonal. Nas fases mais profundas do sono, o corpo libera mais hormônio do crescimento. Isso é vital não só para a criança crescer, mas para o adulto reparar as células, recuperar os músculos. E tem mais, ele regula hormônios ligados ao apetite. A leptina, que diz "tô satisfeito", aumenta, e a grelina, que dá fome, diminui. Se o sono está bagunçado, isso pode inverter. Aí já viu, né? Mais chance de ganhar peso. Nossa, essa questão hormonal é bem mais complexa do que eu imaginava. E o sistema imune. As fontes também batem muito nessa tecla. Como o sono ajuda nossas defesas. Ajuda e muito. É durante o sono que o sistema imune produz mais citocinas. Pensa nelas como, sei lá, mensageiras que coordenam o combate a infecções e inflamações. São tipo as tropas de elite do sistema imune. Se a gente dorme pouco, produz menos dessas citocinas. Aí fica mais fácil pegar um resfriado ou uma gripe, ou ter inflamações pioradas. Não é à toa que quando a gente está doente, o corpo pede cama, pede sono. É ele tentando se defender, se recuperar. Entendi. Faz todo sentido. E a memória? Aquela história de que dormir ajuda a fixar o que a gente aprendeu, como funciona isso, hein? Ah, isso é fascinante. O cérebro não está parado de jeito nenhum. Ele está lá trabalhando pesado para organizar e guardar as memórias. As fontes mostram que cada fase do sono tem um papel. O sono REM, aquele dos sonhos mais malucos, parece lidar mais com memória emocional, com aprender habilidades, tipo tocar um instrumento. Já o sono N3, o sono profundo mesmo, de ondas lentas, esse é crucial para guardar fatos, eventos, o que você leu num livro. É como se o cérebro fizesse uma faxina, sabe? Fortalece o que é importante e joga fora o que não é. Uma verdadeira organização mental. Quase um defrag do HD cerebral. E além da memória, o impacto na saúde mental, no humor do dia a dia. Como fica? O impacto é direto e bem forte. Sono e emoção andam de mãos dadas. Dormir mal pode bagunçar neurotransmissores importantes, tipo serotonina, dopamina, e ainda aumenta o cortisol, o hormônio do estresse. O resultado? A gente fica mais irritado, mais ansioso, talvez mais para baixo no dia seguinte. E se isso vira crônico, pode piorar quadros de ansiedade e depressão que já existem. Ou seja, dormir bem não é luxo, é uma necessidade mesmo, para o cérebro e para as emoções. Com certeza. E isso reflete direto no nosso desempenho durante o dia. Concentração, atenção, raciocínio lógico, criatividade, tomar decisões. Tudo melhora com uma boa noite de sono. Quando falta sono, o julgamento fica meio prejudicado, a gente fica mais impulsivo, com dificuldade para resolver problemas, o que levanta aquela questão, né? Será que vale a pena sacrificar sono para produzir mais? Talvez seja um tiro no pé a longo prazo. Excelente ponto. E falando em sacrificar sono, as fontes como as da Pfizer ou da Beneficência falam em 7 a 8 horas por noite para adultos como ideal. Mas a realidade para muita gente é outra, né? Quais são as consequências reais, segundo essas fontes, de viver sempre devendo sono? Aqui a coisa fica
bem séria. As consequências pegam o corpo todo, é sistêmico. Começando pelo físico, a ligação com a obesidade a gente já viu por causa dos hormônios do apetite desregulados. Mas não para aí. Dormir pouco cronicamente está ligado a um controle pior do açúcar no sangue. Aumenta o risco de diabetes tipo 2. E o coração? Também sofre. As fontes apontam maior risco de pressão alta, mais calcificação nas artérias do coração, arritmias, o sistema imune mais fraco, que a gente falou, deixa a porta aberta para mais infecções, e tem um dado bem preocupante que uma fonte cita: dormir 5 horas ou menos por noite de forma consistente pode aumentar o risco de mortalidade geral em uns 15%. 15%. Nossa, é um número que faz pensar. E, além do físico, que outros impactos no comportamento, nas emoções, as fontes mostram? Além de piorar a ansiedade e depressão, a falta de sono mexe muito com o comportamento. A pessoa pode ficar mais irritada, impulsiva, até agressiva, ter dificuldade para lidar com estresse, pode dar confusão mental, desorientação e a fadiga extrema, claro, que é um perigo no trânsito, no trabalho com máquinas. Uma fonte, a MedGraphic, também fala do impacto no sistema de recompensa do cérebro, na dopamina. Isso pode diminuir o prazer nas coisas boas da vida e, olha que perigo, aumentar a chance de desenvolver dependências, seja de substâncias, comida, compras. E em crianças, é diferente o efeito. Sim. Em crianças, a falta de sono pode aparecer como agitação, dificuldade de atenção, problema de comportamento na escola. Às vezes pode até ser confundido com TDAH, sabia? Quando, na verdade, a raiz do problema é o sono ruim. O sono é fundamental para o desenvolvimento do cérebro delas. E tem um ponto que, olhando para o futuro, é talvez o mais inquietante que as fontes levantam. A ligação que estão estudando cada vez mais entre não dormir direito cronicamente e um risco maior de doenças como Alzheimer. A ideia principal é que a falta de sono atrapalha um sistema de limpeza do cérebro, o sistema linfático. Ele remove lixo metabólico durante a noite, incluindo a tal proteína beta-amiloide. O acúmulo dessa proteína é tóxico para os neurônios e é uma marca do Alzheimer. Pensar que noites mal dormidas hoje podem estar quietinhas, contribuindo para um problema sério lá na frente, é de parar para refletir, né? Se a gente junta tudo isso, fica claro, não dormir direito custa caro para o nosso corpo e para a nossa mente. Nossa, fica muito claro que os riscos são enormes. Mas, felizmente, tem coisa que a gente pode fazer, né? As fontes que a gente viu, tipo a Wikipedia, a especialista no YouTube, falam bastante de higiene do sono. Explica melhor esse conceito pra gente. Parece algo que está no nosso controle. Exato, está no nosso controle. Higiene do sono é basicamente um kit de bons hábitos, práticas do dia a dia, mudanças no ambiente que ajudam a gente a ter um sono de mais qualidade, de forma natural. A ideia é preparar o terreno para o sono chegar e ser bom, ser reparador. Não é mágica, mas um conjunto de estratégias que, com consistência, fazem uma baita diferença. E quais são as estratégias principais que as fontes recomendam? A gente pode dividir em algumas áreas. A primeira, talvez a mais importante, é rotina e horário. Regularidade é a chave. Tentar ir para a cama e, olha só, levantar mais ou menos na mesma hora todo dia. Sim, inclusive no fim de semana. Isso ajuda a acertar o nosso relógio biológico, o tal ritmo circadiano. Uma das fontes sugere acordar relativamente cedo, tipo 8, 9 horas, que parece ser bom para muita gente. E a luz? Hoje, com tanta tela, celular, computador, como a gente lida com isso? A luz é fundamental. Se expor à luz natural de manhã uns 10, 15 minutinhos, mesmo nublado, é um super sinal para o corpo. Ei, acordou é dia. E o contrário à noite é essencial. Diminuir a luz artificial forte, principalmente a azul das telas,
Celular, tablet, TV, essa luz azul breca a produção de melatonina. A melatonina é o hormônio que avisa o cérebro hora de desacelerar, preparar para dormir. Um erro comum que as fontes alertam: tomar a melatonina e continuar na tela. É como pisar no freio e no acelerador ao mesmo tempo, não adianta. Boa analogia. E o quarto, como transformar ele num bom lugar para dormir? O ambiente de sono tem que ser um santuário para o descanso. As dicas são bem parecidas nas fontes. O mais escuro possível, blackout, máscara de dormir ajudam. Silencioso, protetor de ouvido, se precisar. Fresco, um pouquinho mais frio é melhor. E confortável, claro, colchão bom, travesseiro certo. E uma dica de comportamento importante: usar a cama só para dormir e para atividade sexual. Nada de trabalhar, comer, ver série na cama. Isso ajuda o cérebro a associar cama igual a sono. Ah, e tirar o relógio do campo de visão. Ficar olhando a hora passar só piora a ansiedade se a gente não consegue dormir. Faz sentido. Criar essa associação forte. E as nossas atividades durante o dia e antes de dormir? O que influenciam? Fazer exercício físico regularmente é ótimo para o sono. Mas as fontes dizem para evitar exercício pesado muito perto da hora de dormir. Tipo nas últimas 2 ou 3 horas, porque pode agitar. Por outro lado, criar uma rotina relaxante antes de deitar ajuda muito. Ler um livro de papel, tomar um banho morno, ouvir música calma, meditar, fazer respiração. O importante é tentar desligar das preocupações, evitar briga, não levar trabalho para a cama. E tenho aquela dica clássica: se está na cama uns 20, 30 minutos e o sono não vem, levanta. Vai para outro cômodo, faz algo calmo, com luz baixa, só volta para a cama quando o sono aparecer de novo. Isso quebra aquele ciclo de não consigo dormir, que raiva. E alimentação e outras coisas que a gente consome? Café, álcool. E nicotina, principalmente da tarde em diante. O álcool é traiçoeiro, pode até dar sono rápido, mas depois ele bagunça a qualidade do sono, deixa ele picado, menos reparador. Comida muito pesada ou apimentada perto da hora de dormir pode atrapalhar, mas ir para a cama com fome também não é bom. Um lanchinho leve pode ajudar. E, por fim, maneirar nos líquidos antes de deitar para não ter que levantar toda hora para ir ao banheiro. É incrível pensar como a nossa biologia, que evoluiu com Sol e Lua, né, bate de frente com a vida moderna. Horário maluco, série até tarde, luz de tela. Aquela analogia da rotina do bebê que uma fonte usou é ótima. Os pais criam todo um ritual para o bebê entender que é hora de dormir. Parece que nós adultos precisamos meio que reaprender a fazer isso com a gente mesmo. Exatamente. É ter mais consciência, mais intenção. Não precisa virar um robô e seguir tudo à risca, que aí gera mais estresse. Mas é entender o que mais atrapalha a gente e começar com pequenas mudanças e ir ajustando. Aos poucos, essas práticas de higiene do sono podem fazer uma diferença enorme. Essas dicas são muito boas, mas comunicar isso de forma que as pessoas entendam e usem é outro desafio, né? E olha que interessante. Uma das fontes, o estudo da Unifesp, olhou justamente para isso. Como usar podcasts para educação em saúde. O foco era outro, era medicação para paciente cardíaco. Mas levanta um ponto sobre essa mídia que a gente está usando agora. Sim, tem tudo a ver. O estudo mostrou que o formato de diálogo, assim como a gente está fazendo, foi bem avaliado. Talvez por ser mais envolvente que um monólogo. E o mais importante, ele reforça que podcasts podem ser uma ferramenta ótima, acessível, para levar informação de saúde confiável para as pessoas. Isso ajuda no que chamam de letramento em saúde, que é a capacidade de entender e usar informações para tomar boas decisões sobre a própria saúde. E isso inclui, claro, os hábitos de sono. Um ponto super relevante sobre o poder da comunicação. Bom, acho que demos uma boa geral, né? Vimos os benefícios enormes de dormir bem. Corpo recuperado, hormônios em dia, defesa forte, memória boa, emoções estáveis, mente clara. E vimos o outro lado da moeda, os riscos sérios de não dormir direito. Mais chance de obesidade, diabetes, problema no coração, mau humor, dificuldade de concentração e até essa ligação preocupante com doenças como Alzheimer no futuro. Mas fechamos com esperança e dicas práticas, com a higiene do sono, a importância da rotina, do ambiente certo, de cuidar das atividades, da alimentação. A mensagem principal das fontes é: o sono é biológico, complexo sim,
mas a gente tem muito poder sobre ele através dos nossos hábitos. Mudanças pequenas, feitas com consistência, podem melhorar muito a qualidade do sono e, no fim das contas, a qualidade de vida. Ah, e um lembrete importante. Se mesmo tentando essas dicas, os problemas de sono continuam, aí é hora de buscar ajuda profissional. Um médico do sono, neuropsiquiatra, psicólogo, pode ter algo mais aí que precisa ser tratado. Ótimo lembrete. E para a gente fechar, fica a reflexão. Pensando nos desafios da vida corrida de hoje e em tudo que a gente conversou, qual seria a primeira pequena mudança, talvez a mais fácil de fazer, que alguém poderia tentar colocar na rotina, a partir de hoje mesmo, para começar a dar para o sono o valor que ele merece? Uma boa pergunta para a gente levar. Muito obrigado pela companhia em mais essa análise das fontes. Obrigada, eu, e até a próxima.